E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai desvendar o que uma palavra que todo mundo acha que conhece, meio ambiente, significa de verdade para a lei. E olha, já vou adiantando, a resposta é muito, mas muito maior do que só mato e bicho. Preparado? Então, vamos nessa. Para começar, já vou jogar uma pergunta na lata. A sua mesa de trabalho, aí no escritório, ou talvez a fábrica onde você bate o ponto, para a lei brasileira, isso é considerado meio ambiente? Eu sei, parece estranho, né? A gente pensa logo em Amazônia, em Praia Limpa, mas e o lugar onde a gente passa 8 horas por dia? Pois é, a resposta é um sonoro sim. Para o direito, o conceito de meio ambiente é, na verdade, gigantesco. Ele abraça não só a natureza que a gente conhece, mas também as cidades que a gente constrói, os prédios históricos que contam a nossa história e, sim, até o nosso local de trabalho. É uma ideia muito mais próxima da nossa vida do que a gente costuma pensar. Mas calma, essa definição tão ampla não surgiu assim, do nada. Na verdade, ela é o resultado de um debate bem longo e complicado. Para a gente entender como chegamos até aqui, primeiro a gente precisa sacar por que definir meio ambiente sempre foi um baita quebra-cabeça para o pessoal do direito. Essa ideia foi sendo construída aos poucos, sabe? O primeiro grande passo foi lá em 1981, com uma lei que deu o pontapé inicial, criando um conceito legal. Mas o pulo do gato mesmo veio em 88, com a Constituição, que disse: olha, ter um meio ambiente equilibrado é um direito fundamental de todo cidadão. E essa discussão está longe de acabar, ela está super viva até hoje nos tribunais, inclusive lá no STF. E no coração de toda essa discussão tem uma pergunta que é quase filosófica, mas que muda completamente o jogo. Na hora de proteger, quem vem primeiro? O ser humano ou a natureza como um todo? Essa pergunta divide o mundo em duas visões principais. De um lado, a visão antropocêntrica, que, como o nome diz, coloca o homem no centro de tudo. Nela, a natureza é basicamente um baú de recursos para o nosso bem-estar. Do outro lado, tem a visão biocêntrica, que diz que todas as formas de vida importam. Nós, humanos, somos só mais uma peça nesse tabuleiro, e não os donos dele. A lei está sempre tentando achar um equilíbrio nesse cabo de guerra. E na prática, a visão que coloca o homem no centro soa mais ou menos assim. Um animal ou uma planta só vai ser protegido pela lei se a existência dele garantir de alguma forma a nossa qualidade de vida. Ou seja, por essa lógica, a gente protege um rio não só porque o rio é importante, mas porque a gente precisa dele para viver bem. É uma visão que mede o valor da natureza pelo tanto que ela nos serve. Tá. Então como é que o direito brasileiro conseguiu resolver essa sinuca de bico? A solução foi, na minha opinião, simplesmente genial. E é agora que a gente chega no ponto alto deste explainer. A ideia do meio ambiente em 4 dimensões. A sacada foi brilhante. Em vez de tentar enfiar tudo numa caixa só, os estudiosos do direito criaram um modelo que olha o meio ambiente por 4 ângulos diferentes. Eles são separados, mas se conversam o tempo todo. E juntos, eles conseguem dar conta de toda essa complexidade. Então vamos a elas. Primeira dimensão, o meio ambiente natural. Esse é o que a gente já conhece bem. Rios, florestas, o ar que a gente respira, os bichos, o equilíbrio ecológico. A segunda é o meio ambiente artificial. Tudo aquilo que a gente construiu. Nossas cidades, as ruas, os prédios. A terceira é o meio ambiente cultural. É a nossa memória, nosso patrimônio histórico, artístico, as paisagens que a gente criou. E por último, matando a charada do começo, o meio ambiente do trabalho, que cuida da saúde e da segurança de quem está trabalhando. E olha, essa ideia das 4 dimensões não é uma novidade tirada da cartola. É um conceito super bem estabelecido no direito brasileiro que foi desenvolvido em artigos e estudos acadêmicos como este aqui que a gente usou de fonte. Isso mostra como os especialistas conseguiram organizar essa confusão de ideias de um jeito muito inteligente. Ok, a teoria é bem interessante, eu sei. Mas você deve estar se perguntando, tá, e daí? O que essa divisão em 4 partes muda na minha vida na prática? Pois é, vamos ver agora como esse conceito sai dos livros de direito e bate aí na sua porta. Pensa comigo, a decisão de construir um shopping novo envolve o meio ambiente artificial e o natural. Aquele prédio antigo no seu bairro que foi tombado, isso é a lei protegendo o meio ambiente cultural. As normas de segurança que a sua empresa tem que seguir. Pura proteção do meio ambiente do trabalho. Até uma festa tradicional, como o carnaval, pode ser vista como patrimônio cultural e protegida por essa lógica. Viu só? Tudo isso se baseia nessa visão 4D. E para fechar essa ideia com chave de ouro, isso não é só papo de professor. O Supremo Tribunal Federal, o STF, a mais alta corte do país, já bateu o martelo e reconheceu esse conceito amplo em várias decisões. Ou seja, essa visão de 4 dimensões tem força de lei e está moldando o Brasil em que a gente vive. Depois de entender tudo isso, fica bem claro que proteger o meio ambiente é uma missão muito, mas muito maior do que a gente imaginava. E isso nos leva a uma última reflexão importante.
A grande lição de hoje é que essa definição não é algo fixo, congelado no tempo. Ela está viva, respirando. As 4 dimensões são como um mapa, mas o território está sempre mudando. O jeito como a gente aplica essas leis, o que a sociedade decide que é prioridade, tudo isso é parte de uma conversa que, na verdade, nunca termina. E tudo isso deságua numa pergunta final que eu deixo para você. Se o meio ambiente é a natureza, mas também é a nossa cidade, a nossa cultura e o nosso trabalho, então proteger tudo isso é uma tarefa muito mais pessoal, não acha? A questão que fica é, qual é o nosso papel, o meu e o seu, na proteção de cada uma dessas dimensões? Valeu por acompanhar mais este The Explainer.